Fala galera, tudo bom com vocês? Mister Cruz na área para mais um vídeo. Vídeo de hoje, nossa análise semanal que está começando um pouco atrasada. Hoje é segunda-feira, são 6 da noite aqui em Orlando e vamos fazer a nossa análise. Geralmente eu faço minha análise todo domingo, porém esse último final de semana foi aniversário do meu pai. Fui para Miami com ele, nos divertimos lá um pouco e aí dei prioridade a isso e deixei de gravar minha análise ontem. Então vou gravar a minha análise aqui hoje, o mercado já está aberto. O que eu gostaria de fazer é gravar minha análise como se o mercado não tivesse andado ainda. Aí depois a gente vê como o mercado andou. Então eu vou jogar minha ferramenta de replay. Começar um novo aqui. Deixa eu carregar. Carregando. Vamos ver onde a gente está. Aí seleciona a barra, segunda-feira, domingo, sexta, 4h30, aqui 5 horas. Vou deixar marcado aonde o mercado fechou para a gente poder fazer a nossa análise aqui de todos os pares, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo USD-JPY. O USD-JPY, como a gente está vendo aqui, deixa eu apagar essas setas aqui, muita marcação, eu fico um pouco confuso. O USD-JPY, como a gente vê aqui, ele já criou uma alta mais alta no daily, tá? Ou seja, ele rompeu essa máxima aqui, ele está ali nessa máxima atual. Eu não tenho muito interesse em entrar nessa operação agora porque ela já subiu muito. Se eu fosse entrar nessa operação, talvez seria numa venda, porém se eu entrasse numa venda aqui agora eu estaria indo contra a tendência desse mercado, porque a gente vê que o mercado está numa tendência de bullish. Eu tinha até marcado aqui anteriormente que eu estava interessado numa venda caso o mercado fizesse essa movimentação aqui, porém o mercado nunca fez essa movimentação e o mercado ainda está indicando que ele vai continuar subindo, certo? Então eu não tenho interesse em entrar nesse mercado agora, porque o movimento já aconteceu, pessoal. Se a gente jogar aqui no 4 horas, deixa eu apagar aqui essa linha, a gente vê que o mercado está ali praticamente na máxima dele ali agora, como eu disse também. Não tem muito o que a gente fazer. Esse mercado, ele provavelmente ele está bullish tanto na semana. Deixa eu mudar aqui para a semana. Ele fechou bullish na semana, fechou bullish no daily, fechou bullish no 4 horas. Então, mesmo se eu fosse entrar numa venda nesse mercado, eu estaria indo contra todas as tendências, algo que eu não gostaria de fazer, né? Porém, a gente vê aqui que o mercado está subindo, por quê? Porque ele está seguindo essa tendência aqui. Se a gente puxar uma linha de tendência, por mais que ele tenha rompido ali, a gente vê que em nenhum momento ele quebra a tendência anterior. Por exemplo, essa aqui era baixa mais alta em algum momento, essa aqui, aí depois essa aqui era baixa mais alta, aqui a gente vê que ele ainda não rompeu, baixa mais alta, não rompeu, ou seja, o mercado está bullish e quando o mercado fechou, essa daqui era a baixa mais alta dele. Se você quisesse entrar numa venda, você fala, quer entrar numa contratendência, literalmente uma contratendência seria quando ele rompesse esse movimento bullish aqui dos tempos gráficos menores, voltasse para retestar esse suporte agora como resistência, porém seria uma venda somente até este ponto aqui. Eu falo para vocês que eu não entraria nessa venda porque eu acredito que esse mercado pode continuar subindo. Por mais que ele talvez dê um pullback aqui, ameace ali, porque a gente viu ali, eu voltei no replay, mas eu vi o que está acontecendo no mercado, tá? Eu vi que esse mercado ele já está aqui embaixo ali. Essa venda ela é uma venda possível, porém não é uma venda que eu gostaria de entrar porque a tendência é uma tendência de alta, então ele pode fazer um movimento falso para continuar subindo. Então eu deixaria aqui esse trade aqui onde o movimento já aconteceu, que foi essa compra aqui de baixo. O USD-CAD, deixa eu abaixar aqui um pouco. Beleza, o USD-CAD, eu peguei essa venda aqui na semana passada, foi uma venda daqui até aqui, eu acredito que eu nem segurei ela toda, depois no vídeo que eu passei a mesa proprietária, vocês deem uma olhada lá, que lá eu explico um pouco melhor sobre essa entrada que eu peguei. E aí, o que eu aguardaria para esse mercado aqui agora é o seguinte,
algumas coisas que aconteceram. Eu tinha desenhado aqui isso aqui talvez 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que eu estaria interessado numa venda caso esse mercado chegasse nesse ponto aqui que vocês estão vendo. Certo? Só que o que acontece? Quando a gente olha aqui no 4 horas, deixa eu tentar dar um zoom melhor aqui, apaga isso, apaga isso, apaga isso, apaga isso por enquanto. A gente vê o que aconteceu. Esse candle aqui do 4 horas, ele fechou bullish, né? Ele fechou rompendo toda essa resistência aqui. Provavelmente ele vai continuar subindo, é o que eu acredito que possa acontecer. Eu acredito que ele possa até entrar nessa zona aqui de novo para continuar subindo. Então eu olharia talvez uma compra com ele. A gente vê aqui que no 4 horas está bullish. Deixa eu ver o diário. O diário ainda está bearish porque ele ainda não rompeu essa baixa mais baixa aqui do daily, tá? Então ele ainda está bearish no diário. E na semana ele está bullish. Contaria ele como bullish? Com certeza, porque por mais que ele chegou até esse ponto, a gente vê que ele subiu até aqui para depois ele cair novamente. Então, sim, ele está bullish na semana e ele está bullish no 4 horas. Eu consigo ver aqui também que na semana, exatamente, olha aqui, ó, suporte, suporte, suporte. O que aconteceu quando o mercado chegou até aqui? Subiu. O que aconteceu quando o mercado chegou até aqui? Subiu. O que aconteceu quando o mercado chegou até aqui? Pode ser que suba exatamente como já fez anteriormente. Então, o que eu olharia? Deixa eu voltar aqui para o 4 horas. Eu esperaria exatamente essa entrada aqui. Eu gostaria que o mercado ele caísse aqui para dentro dessa zona de interesse minha novamente aqui, para eu continuar pegando a subida. Anteriormente, eu tinha pensado numa venda, porém, eu só entraria numa venda novamente, além dessa que eu já tinha entrado, caso ele, nesse pullback que ele deu aqui, ele tivesse respeitado essa resistência aqui, que é exatamente essa aqui. Se ele tivesse respeitado essa resistência no pullback que ele fez, cadê a minha? Se ele tivesse respeitado aqui e daqui ele caísse, aí sim eu entraria numa venda. Mas como isso não aconteceu, o mercado rompeu essa resistência, eu aguardo agora apenas que ele volte para dentro da minha zona de interesse para indicar que ele vai continuar subindo. Aí sim eu pegaria uma compra. Provavelmente quando ele me indicasse ali que talvez ele iria subir de novo. Eu não sei exatamente onde isso vai acontecer, porque a gente precisa que ele volte para dentro da zona ali. Porém, eu pegaria uma entrada mais ou menos assim, tá? Até essa outra resistência aqui de cima. Essa aqui seria uma entrada que eu estaria esperando para essa semana. NZD-USD. Deixa ele carregar aqui. Um pouco travado o sistema. Deu para o meu TradingView bugar exatamente quando eu estou fazendo a nossa análise. Olha que maravilha. Aí voltou. Deixa eu voltar aqui para o NZD-USD. Um pouco travado. Paciência, pessoal. Paciência que a máquina aqui está meio lenta hoje. Deixa eu tentar jogar no outro time frame para ver se carrega. Beleza. NZD-USD. Eu também peguei uma venda nesse mercado, porém eu peguei essa venda aqui. Quando ele rompeu essa resistência aqui, voltou para retestar, eu entrei nessa venda. Eu acho que na última análise eu tinha falado isso com vocês. Porém, eu também estava esperando que ele continuasse a cair mais ainda. Até um amigo meu estava conversando comigo, ele estava interessado numa compra. Eu falei com ele exatamente semana passada. Eu falei, cara, eu acho que vai continuar caindo, e realmente continuou caindo. Eu tinha marcado aqui que eu esperava que ele fizesse um padrão de vela na hora que ele chegasse nessa zona de interesse, que ele formasse ali um ombro, cabeça a ombro, para mim entrar nessa compra com ele. Tá? Por quê? Porque anteriormente o daily estava indicando que estava um movimento bullish, e ainda está, na verdade, porque enquanto o mercado não rompe aqui essa baixa mais alta do daily, ele continua bullish e ele está na nossa zona de interesse. Então eu acredito sim que a gente pode ver uma compra nesse mercado. Porém, o 4 horas aqui neste movimento, ele só vira bullish a partir do momento que ele romper essa resistência aqui.
né? Porque a gente vê que ele fez essa baixa mais baixa aqui do 4 horas e para ele romper essa resistência seria só ali em cima. Então deixa eu apagar um pouco aqui esses desenhos, se não confunde muito, apagar isso aqui também. Apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar essa seta, essa também. Essa aqui é a baixa mais alta do 4 horas. Essa aqui é a baixa mais baixa do 4 horas, beleza? Então, para mim olhar uma compra aqui nesse mercado, eu aguardaria ele romper literalmente essa baixa mais alta do 4 horas, que só vai acontecer aqui em cima. Então, para mim ter bastante indicação de que isso vai acontecer realmente, ele teria que romper aqui e fazer essa movimentação aqui. E aí eu pegaria a minha operação somente aqui em cima, tá, pessoal? Só quando ele rompesse ali para me ter essa indicação de que ele realmente iria subir. Ou o que poderia acontecer também, que talvez eu olhasse uma compra, era ele, se ele rompesse aqui essa baixa e depois ele rompesse aqui, fizesse isso, aí sim eu pegaria uma compra aqui de baixo. Mas para isso ele teria que romper a resistência lá de baixo. Por quê? Porque aí a baixa mais alta dele seria aqui, na verdade. Se ele rompesse aqui, essa seria a baixa mais baixa, essa seria a baixa mais alta. Na hora que ele rompesse essa baixa mais alta, ele ia virar bullish no 4 horas novamente. E aí sim, eu seguiria junto dele, tá? Então, por enquanto, eu deixo o meu alerta tanto ali em cima quanto aqui embaixo, para caso ele romper aqui embaixo. Eu botei foi uma ordem aqui nesse TradingView, pelo amor de Deus. Eu acho que é porque como eu estou no replay, não dá para eu adicionar uma ordem. Uma ordem não, um alerta. Mas eu vou deixar uma linha aqui, que aí depois que eu sair do replay aqui, eu adiciono um alerta ali para mim. Para mim saber quando ele vai virar bullish no 4 horas, para mim seguir a tendência desse mercado no 4 horas. Porque no gráfico semanal, deixa eu apagar aqui um pouco essa zona não. No gráfico semanal, ele também está bullish, tá, pessoal? Então, tipo assim, há grandes indícios, uma probabilidade muito grande dele subir. Por quê? Porque ele viraria bearish quando ele passasse esse ponto aqui na semana e no daily também. Porém, ele ainda não passou. O que eu aguardaria é o 4 horas alinhar com esse tempo gráfico para me ter uma confirmação bem mais forte de que ele vai começar a subir. Porém, se você quiser, você tem 2 tempos gráficos alinhados. Você tem a semana e você tem o diário. E se você checar a sua zona de interesse ali, você vai tentar ver as confluências que você tem ali. A gente ainda não tem também a média móvel, ele ainda não está em cima da média móvel. Essa zona aqui tem um número psicológico, não tem número psicológico nessa zona, porém nessa zona aqui de baixo tem também não. Nenhuma dessas zonas tem número psicológico, só essa zona aqui de cima, por isso que eu estou falando. Seria muito mais certeiro aguardar ele subir para essa zona de cima, beleza? GBP USD, entrei nessa venda semana passada, eu falei com vocês na minha análise que o mercado ele estava provavelmente aqui, quando ele fechou a semana, sexta-feira, ele fechou a semana aqui, na minha última análise eu falei que eu estava interessado numa compra, caso ele rompesse aqui em cima, para ele continuar subindo, caso ele rompesse aqui em cima para continuar subindo. Porém, o que aconteceu? O mercado continuou caindo, fazendo o quê? Uma tendência de baixa. Como ele continuou fazendo essa tendência de baixa, a única coisa que eu aguardei foi ele dar o pullback. Ele deu o pullback até essa linha de tendência que eu tinha traçado aqui. E quando ele deu esse pullback, exatamente aqui no 2 horas, ele formou ali um ombro, cabeça, ombro, que foi exatamente esse ombro, cabeça, ombro aqui que vocês estão vendo. Ombro, cabeça, ombro. E ele deu esse retest aqui. E aí, quando ele deu esse indício aqui de que ele continuaria caindo, foi quando eu abri a minha operação, tá? E aí foi exatamente nesse movimento que eu passei na mesa proprietária. Ou seja, eu estava esperando acontecer alguma coisa para eu entrar numa compra durante a semana, porém, no decorrer da semana, eu fiquei acompanhando o mercado, eu vi que ele já tinha confirmado tendência de baixa, tanto no diário quanto na semana, aqui, ó, a gente vê aqui, ó, terça-feira. Ele ainda, olha aqui, ó, quando eu fiz a minha análise anterior, isso aqui foi segunda-feira, aqui, ó, domingo, o mercado estava aqui, não tinha confirmado ainda bearish. Porém, na terça-feira, olha onde esse candle fechou. Fechou abaixo dessa alta mais baixa, ou seja, confirmou um movimento de venda, confirmou um movimento bearish para mim. Eu só aguardei o pullback dele na minha linha de tendência, entrei nessa venda. Agora, eu não tenho mais interesse nessa venda
ainda. Porém, na verdade, olhando aqui novamente, o que a gente olha aqui? Suporte, suporte, suporte. Tá? Ele rompeu esse suporte. O que a gente pode esperar aqui para entrar outra venda aqui? A gente espera ele voltar para retestar esse suporte novamente. Ele fazer mais ou menos isso aqui para a gente pegar outra venda com ele. Então eu vou deixar ele aí separado. Tá? Eu vou deixar ali porque se ele voltar aqui na minha zona de interesse novamente, se ele voltar na minha zona de interesse, me der as minhas confirmações, eu entro nessa operação novamente numa venda, tá, pessoal? Porque foi o que eu disse, a gente tem muito suporte aqui. Toda vez que o preço estava acima dessa zona, jogava para cima, porém confirmou um movimento de venda, tá? Então agora eu só olho para vendas nesse mercado. Tipo, na semana virou bearish, tudo virou bearish, tá? Então é venda nele. Vou deixar ali separado. GBP, JPY. Peguei essa compra aqui linda também, pessoal. Uma compra que eu tinha falado na minha análise na semana passada. Eu tinha tomado, na semana retrasada, eu tinha tomado alguns stops porque eu não tinha identificado a tendência corretamente. Um erro bobo meu, visual mesmo, tá? Que quando eu jogo aqui no Daily, eu falei na última análise, falo novamente, eu não tinha reparado que ele tinha rompido esse fundo aqui. Eu achei que essa queda ela tinha ido inteira, porém ele chegou até aqui, voltou, desceu, rompeu. Quando ele rompeu para cima de novo, virou bullish. Porém, eu ainda estava acreditando que estava um movimento bearish, tentei entrar nessas vendas aqui que não aconteceram. Porém, depois que eu vi meu erro, percebi, identifiquei que o mercado na verdade estava num movimento bullish, o que eu fiz? Entrei na compra, só aguardei ele entrar na minha zona de interesse novamente, que foi exatamente o que aconteceu. Aqui ele tinha indicado que ele ia subir, né? Fechou bullish, aguardei entrar na minha zona de interesse, entrei nessa posição e eu fechei essa operação mais ou menos aqui em cima. Uma operação eu recuperei o que eu tinha perdido em 3 operações. Agora, o que eu aguardo para essa semana novamente? Eu vi ali que o mercado caiu, porém, ele já indicou o movimento bullish, tá, pessoal? Essa operação aqui não está terminada porque ela voltou para a zona de interesse novamente. Vocês podem ter certeza que eu acredito, pelo menos, que essa operação vai continuar subindo, tá? E aí, ali, aqui agora, segunda-feira, 16 de março? Acho que é porque agora já mostrou os candle que está imprimindo novamente. Porém, quando fechou o mercado, vamos botar aqui para sexta-feira, domingo, sexta-feira. O mercado fechou assim, ó. O mercado fechou assim. O que eu aguardaria? Eu aguardaria o mercado voltar aqui para essa zona, talvez fazer uma movimentação assim para eu entrar nessa compra novamente, tá? Ainda não abri nenhuma operação, tá, pessoal? Igual eu falei, estou fazendo minha análise semanal agora. Tá? Então, eu não abro operações sem fazer a minha análise, porque eu preciso entender como o mercado movimentou, o que eu espero para a próxima semana, para aí sim eu abrir minhas operações. Esse para aqui, GBP, JPY, eu esperaria essa movimentação aí que vocês estão vendo, tá? Euro-dólar também já indicou um movimento de venda fortíssimo, fechou bearish no diário, na semana. Fechou bearish em tudo, pessoal. Se você quisesse entrar numa venda nesse par aqui, o movimento já, da onde ele está, você nunca entraria nessa operação. Por quê? Porque ele já está lá embaixo. Eu estava até conversando com um amigo meu, uma entrada perfeita nesse par foi exatamente aqui. Perfeito. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem esse belo ombro, cabeça, ombro que formou aqui. A gente tem o rompimento do neckline, a gente tem o retest, a gente tem o candle engolfo. Se você colocasse seu stop loss bem posicionado ali, você poderia pegar até 6 vezes essa entrada. 6 vezes. Por exemplo, se você arriscasse 600, você ganha, se arriscasse 100, você ganhava 600. Se arriscasse 1.000, ganhava 6.000. E uma operação. Como a operação está aqui agora, não tem o que fazer. Para você tentar entrar nessa operação agora, essa operação teria que voltar aqui em cima para te dar o sinal de entrada novamente, tá, pessoal? Porque da onde ela está ali, eu vou deixar aqui junto da onde o movimento já aconteceu. O que eu faço, eu coloco um alarme ali para caso ela volte para essa zona de interesse novamente, eu entre nessa venda, uma nova venda, né? Na verdade, eu não entrei nessa venda do EURUSD, não. Eu só visualizei depois, falei com um amigo meu e mostrei para ele aonde foi a entrada perfeita dessa venda que ela fez aqui. O USD CHF agora, a gente vê aí que a semana toda ele veio até essa zona de interesse aqui.
que é uma zona de interesse onde eu já tinha marcado que talvez seria interessante abrir uma venda, porém eu não vou abrir uma venda nesse par simplesmente porque ele está muito baixo. Eu quero entrar só em compras nesse mercado. Para mim entrar em compras nesse mercado, ele tem que voltar aqui para cima. Porém, uma venda é muito possível sim acontecer. Por quê? Porque o que a gente tem aqui? Suporte, 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 suporte. O mercado voltou até essa zona aqui de suporte. O que pode acontecer? Ele pode rejeitar e continuar caindo. Tá? Porém, eu não tenho interesse em entrar nessa operação. GBP CAD. GBP CAD foi a operação que eu tinha pegado na outra semana lá também. Foi essa venda aqui. Semana passada ele não movimentou muito. Não tenho um interesse nesse par aqui também não. Tá? Eu vou deixar aqui onde o movimento já aconteceu também, porque eu não tenho interesse nele. Euro GBP. Euro GBP ele está seguindo aqui o movimento da semana, tá, pessoal? Eu tinha conversado com vocês aqui sobre essa compra aqui, porém o mercado chegou até aqui, nem chegou a passar esse topo e já caiu. Por que ele caiu? Porque na semana ele estava bearish, tá? Se ele estava bearish na semana, ele só seguiu a tendência da semana. A gente vê aqui que ele fez uma nova baixa mais baixa. É o que eu falo para vocês na minha estratégia. Olha aqui, ó. Essa estratégia maravilhosa que acontece. O mercado estava vindo em bullish. Rompeu bearish. Quando ele rompeu bearish, o que a gente espera? A gente espera o pullback para entrar na venda. E literalmente, ele voltou no pullback até a zona de interesse. O que aconteceu? Venda. Agora ele fechou já na baixa mais baixa da semana, indicando uma venda. Para a gente entrar aqui numa ordem, ele teria que talvez voltar num pullback para a gente continuar pegando essa venda. Deixa eu jogar aqui no diário. Aqui no diário, o que nós temos? Nós temos muito suporte aqui, porém, olhando aqui para o lado, eu vejo também que o mercado em nenhum momento ele conseguiu passar desse fundo aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar a linha aqui para o lado. Em nenhum momento o mercado passou desse fundo. Eu vou tentar vender esse mercado até aqui? Literalmente não, tá? Porque o mercado em nenhum momento passou desse fundo, não vai ser agora que eu vou arriscar numa venda para tentar passar esse fundo. E a chance dele subir é muito grande, tá? Porém, o que acontece? Aqui a gente vê que o mercado formou uma nova baixa mais baixa aqui no daily. E essa aqui é a baixa mais alta. Ele pode dar um pullback em qualquer uma dessas zonas de interesse. Ele pode vir aqui num pullback em um movimento bullish, em qualquer uma dessas zonas de interesse, até ele voltar a cair novamente. Aí caso ele faça esse movimento, né, aí sim eu olharia uma venda. Se ele voltar até aqui, eu olharia uma venda. Ou se ele voltar até aqui em cima, eu olharia uma venda também. Beleza? Porém, eu acredito que isso não vai acontecer essa semana, porque isso aqui pode levar até uma semana para ele voltar nessas zonas de interesse novamente. Então eu deixo aqui em trades que não é para essa semana. CAD JPY, mesma coisa, já subiu demais, fez uma alta mais alta. Agora que ele indicou que ele vai cair, né? Porque ele estava nesse movimento de subida, porém o movimento teve uma desaceleração e começou a indicar aqui que está querendo puxar uma queda. Porém, ele está nesse movimento de alta. Não sou eu que vai entrar contra esse mercado de jeito nenhum. O que eu gostaria que acontecesse, se acontecesse, seria esse mercado voltar aqui para esse suporte, utilizar esse suporte no movimento de compra, tá? Porque a gente vê aqui que, ó, resistência, resistência. Rompeu a resistência. O que a gente espera? A gente espera que ele volte até aqui onde era resistência, para essa resistência agora ser utilizada como suporte para impulsionar esse par aqui para cima. Beleza? AUD USD. Eu tinha até marcado aqui que eu estava interessado nessa venda aqui, nessa continuação até essa zona de baixo, porque o mercado aqui ele já indicou para a gente que ele está no movimento bearish no 4 horas, ele está no movimento bearish no diário e ele está no movimento bullish na semana, tá? Porém, ele já subiu muito, ele está começando a queda dele agora. A gente espera que ele caia até onde? A gente espera que ele caia até o ponto de estrutura anterior ali. Talvez a gente vê que aqui tem uma resistência, o mercado rompeu essa resistência aqui, que a gente espera que ele volte até aqui para usar isso aqui como suporte para empurrar ele para cima. Então, no AUD USD, eu estou esperando essa venda acontecer, tá, pessoal? Se o mercado, porém, novamente, obviamente, claro,
eu preciso de uma confirmação de que ele vai fazer isso. Vocês veem que quando o mercado chegou até aqui, ó, muita gente talvez aqui acreditou que ele cairia. O que aconteceu? Foi buscar o stop loss de todo mundo. E agora ele voltou para cá de novo. Então eu aguardaria ele fechar talvez um pouco mais embaixo, voltar retestando essa zona para aí sim eu entrar nessa venda. Beleza? Shao USD. Pessoal, o Shao tá ali, igual eu falei, tá puxando um movimento bearish, não tem jeito. A gente vê aqui, deixa eu puxar um tempo gráfico maior aqui. No daily ali, a gente vê que ele não tá tendo força para subir no momento. No 4 horas ali, a gente vê ali que ele tá formando um movimento de queda ali. Então, eu acredito que o Shao, ele pode continuar caindo um pouco até ele voltar a passar esse topo aqui. Porém, os metais, pessoal, no momento estão sendo os ativos, eu diria, mais cobiçados do mundo, porque Estados Unidos está em guerra, dólar desvalorizando, o dólar está perdendo a credibilidade dele com os outros países por causa das sanções que ele fez contra a Rússia. Então todos os países estão tirando dinheiro do dólar e botando em ativos físicos, como ouro, cobre, metais, ouro, cobre, prata, e é por isso que esses mercados estão tendo uma movimentação alta assim já faz um tempo, né? Porém, é óbvio, o mercado nunca vai subir só numa direção, ele fica fazendo esses movimentos aqui para pegar stop loss da galera, para enganar a galera, para fazer dinheiro em cima da galera. E pela análise técnica, ele indica que ele vai continuar caindo pelo menos um pouco mais. A gente vê aqui que ele rompeu aqui essa resistência e está abaixo dela. Quando ele estava abaixo dela, o que acontecia? Jogava para baixo. Estava abaixo, jogava para baixo. Estava abaixo, jogava para baixo. Jogava para baixo. Quando rompeu, jogou para cima. Chegou até ela, jogou para cima, ficou oscilando e voltou para baixo dela novamente. Por isso que eu acredito que pode continuar caindo. Prata, mesma coisa. Prata segue o ouro. Mesma linha de pensamento. Índice americano está caindo. Está ainda nessa zona ali de consolidação, porém ele está caindo. Bitcoin voltou a subir um pouco, né? Tá ali na zona ali dos 70 mil, porém ainda está indicando que vai cair. Pode ser que ele suba mais um pouco, porém ele só vai indicar que ele está subindo mesmo, pessoal, igual eu disse, quando ele romper essa zona aqui de cima. Quando o Bitcoin romper essa zona, voltar retestando e continuar subindo, aí sim ele está no movimento de alta, mas por enquanto ele ainda está no movimento de baixa. Beleza, pessoal? Vou tirar o replay aqui só para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo. O USD-CAD, deixa eu botar aqui pro 4 horas. O USD-CAD voltou para minha zona de interesse, igual eu falei com vocês. Então, se ele me der um candle de entrada bonita aqui durante uma sessão, eu vou entrar nessa compra, muito provavelmente. NZD-USD voltou ali no pullback, ou talvez ele vai continuar subindo a partir dali, não sei, não tem muita confirmação nesse movimento, porém a gente vê que da onde ele estava, ele começou a subir. GBP-USD, parece que ele também começou a subir aí essa segunda-feira, porém eu ainda não entraria numa venda aqui onde ele está agora, eu aguardaria ele voltar na minha zona de interesse para aí sim eu entrar numa venda. GBP-JPY, parece que já deu aqui esse belo candle aqui de 4 horas, isso aqui foi o que? Foi 9 da manhã, deu esse candle aqui, provavelmente muita gente já entrou nessa compra aqui, tá, pessoal? Mirando o mesmo topo ali que estava mirando aqui, ó, já dá 2,72 vezes o stop. Se a gente jogar aqui por 30 minutos, vamos ver como é que tá. Pode estar ali sim, voltando a puxar essa subida, porque aqui no 30 minutos ele já virou bullish novamente. Tá ali numa zona que aonde ele estava anteriormente jogou para cima. Essa queda que ele fez aqui é normal porque ele bateu nessa resistência aqui, a gente vê que ele bateu nela, caiu, bateu nela, caiu. Porém, se você quer ter mais confirmação, espera ele romper essa resistência, que aí você consegue talvez ter até um stop um pouco melhor, né? Talvez se ele fizer isso aqui, ó, você consegue deixar seu stop não tão lá embaixo. Porém, o movimento já está acontecendo. Eu acredito que vai continuar subindo sim. Esse é o meu pensamento, pelo menos.
O SDJPY, igual eu falei com vocês, eu já tinha visualizado mais ou menos, parece que ele está puxando a queda ali, mas eu não entraria nessa venda. Agora, caso ele caia, tudo bem, deixa cair. Quando ele chegar lá dentro, me indicar a compra, eu entro nessa compra. Euro-dólar também passou a segunda-feira ali subindo, porém eu não entro nessa venda ainda. GBP-CAD também está ali meio lateral, não tenho muito o que falar dele. O SDCHF está rejeitando ali a nossa zona de interesse. Euro-GBP também está lá embaixo, não tem interesse. CAD-JPY também não movimentou muito na segunda-feira. Agora o áudio USD, que eu estava talvez olhando uma venda aqui, vou até subir aqui para cima. Estava olhando talvez uma venda nele ali, ele voltou lá para cima. Então eu estava interessado nessa venda, não numa compra, né? Então talvez se ele voltar a cair, se ele fizer isso aqui, eu entro na venda ainda com ele. Beleza, pessoal? Basicamente isso. Essa foi nossa análise semanal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí para me ajudar, para ajudar o canal. Se inscreve aí para vocês não perderem nenhum vídeo. E eu vejo vocês na próxima semana. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima.